é interessante a gente notar também figuras como o Jobs, como o Musk, que o Rock citou também, eles têm uma personalidade que é atraente. Tem 3 P's gerais da oratória, que é a preparação, você se preparar, isso inclusive é verdade no carisma, porque se você procura um assunto em comum, incentiva a pessoa a falar de um hobby dela, ela vai gostar mais de você. Então você quer ir para uma reunião com um cliente importante, se prepare com antecedência, pesquisando sobre a vida dessa pessoa. Então o primeiro P é preparação. Você tem a paixão. As pessoas que falam com paixão, com entusiasmo, elas atraem naturalmente a atenção das pessoas. E a personalidade, que é você imprimir esse grau de autenticidade na sua comunicação. Só que a autenticidade é uma faca de 2 legumes, como diz o caipira. Uhum. Por quê? Olha só que paradoxo. A gente sempre fala, seja você mesmo, acima de tudo, a autenticidade sempre. Mas tem uma exceção, que é se você for uma pessoa escrota. Porque se você é escroto e você for você mesmo, você estará sendo escroto e você não vai conseguir resultados. Eu já falei isso aqui no grupo, sabia? Porque lá atrás a gente tinha 12 princípios e eu discordava de alguns. Um era esse, era seja você mesmo. Eu falava, não, se o cara for um bosta, tem que ser melhor do que ele é, né? Seja você mesmo. É muita aceitação, entendeu? Fica meio parado no mesmo lugar. Eu não gostava desse princípio. Eu concordo 100% com você. Imagina que você é uma pessoa negativa, reclamona, mal educada, e aí seja você mesmo. Aí você vai ser assim sempre, é meu jeito. Então tem que tomar cuidado para esse princípio da autenticidade não se tornar uma desculpa para um comportamento autoindulgente de, não, mas é assim que eu sou, tô sendo autêntico, Calma. Seja autêntico se você já tiver lapidado nessa habilidade de tato social. Se não, atue. O Dale Carnegie falava isso. Olha que interessante. O Dale Carnegie, ele também estudou teatro. A carreira dele é meio louca. Ele começou como vendedor de curso por correspondência. Então ele vendia curso online na internet. Avô do curso online. Exatamente. Logo depois da faculdade, ele falou assim, eu ganhei campeonato de oratória e debate, meu amigo. Vender isso aqui vai ser muito fácil. Fracassou. Aí ele virou vendedor de carne. Até teve algum retorno, mas não gostou. Aí ele foi estudar teatro em Nova York, se tornou ator. Aí ele começou a rodar a cidade dos Estados Unidos atuando. Mas ele não gostou muito, porque ele olhava os atores da época que faziam há décadas o que ele estava fazendo. O pessoal não tinha uma vida muito boa. Falava, pô, não quero seguir esse caminho. Ele já tentou ser escritor de ficção, fracassado. Dramaturgo, fracassado. Ele já tentou fazer um monte de coisa e não deu certo. Dono de empresa de carro, vender carro. E o Dale Carnegie realmente se encontrou quando ele foi ensinar oratória. E o Dale Carnegie, ele falava o seguinte, como ele tem essa pegada do teatro, o teatro foi importante na vida dele, ele diz assim, olha, todo mundo tem dentro de si a capacidade de atuar. Então é o seguinte, você é tímido, você não é carismático, faz o seguinte, você vai ali para um podcast, para uma live, para uma reunião, finge que você é um ator, que você recebeu um papel para representar uma pessoa carismática, sorridente, educada, interessada no outro. Atue isso. Tá sendo autêntico? Não. Mas talvez você descubra uma versão de você que você nem sabia que existia. E daí você vai perceber que é possível, você vai perceber os benefícios que isso vai trazer na sua vida, e aí, quem sabe, você começa a ser assim. Então, olha, a autenticidade tem que ser colocada na balança. Acho que tem uma coisa interessante que também, se você não está disposto a se modificar, você está estático. Então, tá bom, se você tem esse comportamento ruim e é autêntico e fala, mas eu sou assim, você tá estático. E se você tá estático, você não tá evoluindo, você não vai sair do lugar. Então, se pressupõe ou se imagina que se você tá querendo trabalhar habilidades como essa, você não quer ser estático. Não basta você dizer, eu sou assim. Não, você quer se movimentar, e você quer caminhar e avançar e melhorar. Então, acho que esse é um ponto. E o segundo ponto que você falou, né, dessa história de você interpretar, é parecido com aquilo que eu expliquei dos papéis que nós temos. E aí tem sociólogos famosos que dizem que a gente vive num palco. E cada hora você sobe e representa um papel. E você não precisa nem fingir alguma coisa que você não é. Você só precisa resgatar no outro papel que você é naquela outra sala. Que provavelmente naquele outro papel você não é tão carrancudo, tão chato, tão encrenqueiro. Talvez você não seja assim com seus pais. Você tem uma relação muito mais de submissão, de respeito, de aceitar coisas que você não é no seu trabalho. Ou que você não é com seus amigos. Então, talvez você não precise encarnar ou interpretar um ator ou uma pessoa que você não é. É melhor você resgatar
tudo que existe dentro de você, porque eu tenho certeza que tem um pedaço seu que é introvertido e tem um pedaço, se você é muito introvertido, que é extrovertido. Uhum. E todo mundo tem, mesmo o mais introvertido de todos, tem algum lugar, em algum jeito, com alguma pessoa, que aquela pessoa é mais solta. Eu gosto muito da ideia de modelar pessoas que você admira, né? Ou então características de pessoas que você admira. E eu fiz isso por bastante tempo, ainda faço, obviamente, toda vez que eu encontro alguém que eu falo, nossa, essa pessoa fala bem, essa pessoa se comporta bem, essa pessoa se veste bem. E aí eu observo como ela faz e trago um pouco para mim, para eu poder fazer e absorver aquilo. E eu lembro que nessa brincadeira de observar as pessoas, eu me deparei com um cara que o cara não... Ele simplesmente, ele tava numa mesa, a gente tava conversando, a gente tava tomando vinho, tava na casa de amigos e tal. E o cara, em nenhum momento, parecia que ele tava interessado no que o outro falava. Ele tava o tempo inteiro já organizando qual era a próxima resposta que ele ia dar. Genial. E eu lembro que eu cheguei em casa... Zero inteligência disso, social. Eu lembro que eu cheguei em casa e falei, cara, que cara escroto. Já passei por isso. Pelo amor de Deus, essa é a forma que você não pode ser. Porque do mesmo jeito que você pode modelar as pessoas, da forma que você gostaria de ser, você pode modelar como não deve ser, né? E eu lembro que eu falei, que cara... E é um cara... Era um cara inteligente. Inteligentíssimo. E você sai esgotado, né, do não, encontro. Mas eu achei de uma arrogância, de uma... Ele era muito pretencioso e, ao mesmo tempo, ele tava ali só pra aparecer. Então, essa é uma coisa que não façam. E, provavelmente, você não vai ser carismático. Essa pessoa, esse comportamento, é zero inteligência social. Exato. Porque ele é incapaz de olhar para o outro. Ele não percebe. Uhum. É aquela pessoa que você vira e fala assim, eu tô atrasado, eu tô com pressa. E ela continua falando com você. Ela não ouviu o que você falou. A sua linguagem corporal você já tá virado, você já tá andando, você tá largando ela. E ela continua falando. Aí você fala assim, essa pessoa tem zero capacidade de perceber o outro na frente dela. E aí eu contei toda essa história porque eu acho que foi exatamente o oposto. Quando eu vi ele nesse tipo de comportamento, eu pensei... Ser o exato oposto disso é uma coisa carismática. Quando você olha para o outro, você se interessa pelo que a pessoa... Eu tô folheando o livro aqui, eu vi que ele fala várias vezes sobre isso, né? Se interesse pelo que o outro tá falando, faça com que o outro fale sobre ele, para que você tenha o que dizer também, né? E seja algo interessante ao outro. Então, eu acho que essa é uma das características que pode ser muito válida para quem... tá querendo ser mais carismático. Ou seja, olhe no olho do outro, fale com o outro sobre o que ele quer falar e preste atenção nele. É tão simples quanto parece.